89, do 18 ao 20, irmãos. Abra comigo aí, por gentileza. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque o Senhor é a nossa defesa, e o Senhor de Israel é o nosso rei. E disseste: socorre um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Vamos repetir comigo esse capítulo 20, esse contexto aqui do 20. Queria que toda a igreja repetisse comigo, que diz assim, ó, contagem 1 a 3, 1, 2, 3, achei meu com o meu. Amém? Poder assentar glorificando a Deus, irmão. Se assenta e glorificando a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, o tema da nossa campanha aqui, que é o terceiro da nossa campanha. O tema é Rebentando as Correntes, irmãos. Rebentando as Correntes, que é o tema de nossa campanha aqui, o qual nós já fizemos menção. E eu falei aqui acerca dessa campanha. Essa campanha está uma bênção. Eu já tenho recebido assim algumas ligações, alguns irmãos, pessoas que receberam vitória. Tem pessoas, olha só, alguns irmãos que não estão podendo vir na igreja, mas está nessa campanha através de oração. A gente está orando, eu oro, a pastora ora, e essas pessoas estão nos ligando, falando que recebeu a vitória de Deus. Entrou de providência e está recebendo muita vitória da parte de Deus, porque é um tema muito forte, como diz, que é rebentando as correntes, amém? E se você crê, se você adentrou por essa porta nesta noite, se você crê, você vai sair daqui crendo que todas aquelas correntes, qual prendia, estava travando a tua vitória, foi rebentada a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu vou trazer uma palavra aqui. Eu vou tentar, né? Porque eu vou gritando. Eu gosto de pregar rapidamente. Mas eu queria hoje, nesta noite, eu vou ministrar essa palavra bem devagar, para você vir entender o que Deus Ele quer falar comigo e com você nessa noite. O contexto que nós temos aqui no livro de Salmos, do capítulo 89, e aqui no versos 18, 19 e 20. E o verso 20 foi que me chamou a atenção. Por quê? Porque o contexto fala bem assim, ó: achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo. Olha só. Aqui Deus falando: achei a Davi, o meu servo. Achei a Davi, o meu servo. E quando eu estava meditando nesta palavra, hoje pela manhã, eu entendi e eu entendo que Deus, entenda Deus, você pode, aonde você estiver, até nos confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Mas Deus, Ele vai até você e Ele vai te achar, porque o contexto fala que Deus falou assim: eu achei Davi, o meu servo. É a mesma coisa, olha só, a mesma coisa. Deus, é muito interessante, irmão, essa palavra. Quando eu li essa palavra, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque Deus aqui está se expressando: eu achei Davi, o meu servo. E quando eu achei Davi, o meu servo, ele ainda tinha
a unção, a graça, a presença da minha unção, do meu santuário. Ela fala, o Senhor achou e Davi ainda estava cheio da presença. É a mesma coisa aqui, o que me chama a atenção, a alegria do Senhor, quando Ele fala esta palavra. Por quê? Porque é a mesma coisa quando uma criança, cada criança quando perde algo, aí essa criança, ela quer achar, ou até mesmo aquele brinquedo, alguma coisa que ela perdeu, e quando essa criança acha, essa criança fica alegre. É a mesma coisa eu e você, às vezes, quando nós perdemos algo, que nós assim procuramos, e quando nós encontramos, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, nós ficamos assim muito alegres, com o coração muito alegre. Aí o que me chamou a atenção assim, nesse contexto foi que quando Deus fala que achou Davi, Ele achou Davi. E se nós formos ver a história de Davi, eu e você, todos nós conhecemos a história de Davi, porque a história de Davi foi muito interessante. Por quê? Porque verdadeiramente Deus, Ele achou Davi. Verdadeiramente Deus, Ele viu Davi aonde ninguém estava vendo. Verdadeiramente Deus, Ele observou e Ele sabia onde Davi estava, aonde ninguém estava vendo. E o que me chama a atenção nesse texto, que é verdade, por quê? Porque se você for lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, ali em diante vem contando a narrativa acerca dessa história de Davi. E aí claramente, esse contexto que nós lemos, nos dá base para a gente ir lá no livro de Samuel. Por que lá no livro de Samuel? Porque a Bíblia fala que uma certa feita, o Senhor, Ele se cansou de Saul. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se cansou de Saul e Ele falou para Samuel, né Samuel? A Samuel está ali. Mas foi Samuel, glória a Deus, Samuel veio hoje, bênção de Deus. E uma certa feita Deus, Ele fala para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ficar protegendo Saul? Porque Deus, Ele é amor, mas também Deus, Ele é um fogo consumidor. Deus é bonzinho, mas também Deus toca. Ah, mas Deus, tem gente que fala assim, Deus não vai fazer isso. Deus é amor. Não, Deus, Ele é bonzinho, mas também toca. Deus é amor, mas também te toca para você sentir dor. Aí, Deus agora chega, Samuel, até quando? Até quando você vai ter dó? Vai ter pena de Saul? Porque Deus falou, eu já rejeitei. E pior coisa que tem é quando Deus rejeita o ser humano. Pior coisa que tem é quando Deus rejeita, deixa de lado, deixa de mão, fala, eu não quero mais contar ali com a Micaela. Eu estou conjecturando, eu não quero mais contar ali com o Jacocai. A pior coisa que tem, irmãos, é quando Deus, Ele deixa de mão, Ele desiste, Ele fala, não quero mais, acabou, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. A pior coisa que tem é quando Deus desiste do ser humano. Então Deus falou para Samuel, Samuel, até quando? Até quando você vai ficar com peninha? Até quando? Aí a Bíblia vai dizer que Deus agora ordenou. Deus agora, Ele falou com Samuel, pega aí o chifre com azeite e vai até a casa de Jessé, o Telamita. Samuel, ele foi. Deus ordenou, ele foi até a casa de Jessé. E Deus já foi adiantando para ele, porque de lá eu vou levantar um ungido, de lá eu vou levantar um rei, de lá eu vou levantar um guerreiro, de lá eu vou levantar um líder. Então Samuel, ele foi, mas Deus já vinha falando para ele o que ele iria fazer. Então Samuel, quando chegou lá, já sabia que Deus ia ungir alguém, um dos filhos de Jessé, mas ele não sabia quem. Ele não sabia quem.
Porque eu falei que Deus sabe. Deus, ele não erra endereço, entenda isso. Deus, ele não erra endereço. Deus, ele quando fita os olhos em você, não adianta você correr. Deus, ele não te escolhe. Não adianta você ficar de pirraça. Não adianta você virar rostinho. Não adianta você fazer beijinho. Não adianta você falar que não vai fazer. Deus, ele quando te escolhe, você tem que vir. Se você não vier pela mão, você vai vir pela dor. Então não adianta. Deus, ele quando fita os olhos em você, não adianta você correr, não. Não adianta você querer retroceder, não. Então Samuel, ele foi. Ele sabia que um dos filhos de Jessé ia receber o azeite. O azeite é um som. O azeite ia ser derramado na cabeça de um dos filhos de Jessé. Ele foi, mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que pela vida de Jessé, ele ficou assustado. Por que ele ficou assustado? Porque antigamente, quando um profeta chegava na casa de alguém, eles ficavam com medo. Por quê? Porque o profeta era muito respeitado naquela época. Então eles ficavam com muito medo. E quando ele, Jessé, viu, e toda a vizinhança viu Samuel se aproximando da casa de Jessé, todo mundo já ficou com medo, porque lá vem o profeta. Lá vem o profeta. O profeta amando de Deus, lá vem ele. O profeta tem toda a autoridade da parte de Deus. Então todo mundo já ficou com medo. Porque antigamente eles respeitaram o profeta. Antigamente eles tinham medo do profeta. Antigamente eles sabiam a importância do profeta na presença de Deus. E hoje? Hoje o profeta não tem honra. Hoje o profeta não bota medo em ninguém. Hoje o profeta passa despercebido. Ninguém hoje quer dar moral, quer ter medo de profeta. Mas antigamente, quando o profeta chegava, eles tremiam, ficavam com medo. Aí o texto vai dizer que quando Samuel chega, aí Jessé se apresenta por ele e falou: minha filha, é de paz? Ele falou: é de paz. Aí ele entra. E outra coisa, o profeta, quando ia na tua casa, você tinha que preparar um banquete. Entenda isso. O profeta, quando ele entrava na tua casa, você tinha que preparar um banquete. Você tinha que preparar a mesa. Você tinha que botar tudo do pão e do melhor. Por quê? Porque o profeta, ele era o atalaio de Deus. O que é atalaio? É aquele que anuncia a palavra de Deus. O profeta, ele tinha intimidade com Deus. O profeta, Deus falava com ele tete a tete. O profeta tinha grande autoridade da parte de Deus. Então, quando ele entrava na casa de alguém, tinha que receber ele com maior honra. Tinha que botar banquete com tudo do bom e melhor, para poder entrar numa casa. E hoje, profeta, tem casa aí, não deixa nem o profeta entrar, né? Tem casas aí, não deixa nem o profeta entrar. Antigamente o profeta era bem-vindo. Agora a Bíblia diz que agora Samuel, ele entra na casa de Jessé. Aí quando chegou lá dentro, o profeta falou para Jessé, falou: olha, eu vim aqui amando de Deus, porque Deus fala comigo. Eu vim aqui amando de Deus, porque eu faço tudo aquilo que Deus manda. Deus manda eu falar, entregar algo, eu falo. Se Deus não mandar eu entregar, eu falar, eu não falo. Agora quando Deus fala assim para mim, ó, fala para aquela jovem que está lá atrás, lá. Levanta as mãos aqui, você que está aí, você, levanta as mãos, Deus falou assim, ó, fala para aquela jovem que está lá atrás, lá, que queira ela ou não, mas eu achei ela, eu vi ela, desde quando ela estava naquela cidade, antes de vir para esta cidade. Deus está falando assim, ó, fala com ela, que eu vi ela, eu fitei os olhos dela, e não
Porque o assunto que ele iria tratar não diria respeito a ninguém que estava lá fora, mas sim quem estava dentro da casa. O assunto que ele iria tratar com Jessé, ninguém lá fora poderia saber, porque Deus foi bem claro: pega o chifre com azeite, enche de azeite, de óleo, e vá na casa de Jessé, o Benamita. Ele foi de quando ele entrou. Então o assunto dele era dentro da casa. Vai para melhor, hein, irmão? Então o assunto dele era dentro da casa. O assunto dele era lá de fora da casa. Os vizinhos não precisavam saber o que ia acontecer, porque tem vizinho que é curioso. Não é, Samuel? Agora vamos Samuel ali. Tem vizinho que é curioso. Quando chega a autoridade da parte de Deus na tua casa, tem vizinho que fica até na janela querendo ouvir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ó, eu conheço o nome que entrou aí. Ó, eu conheço essa autoridade que entrou aí. Tem vizinho que é curioso. Mas Deus foi bem claro: vai e entra na casa de Jessé. Então ele fez o que Deus mandou. Porque o profeta ele é obediente. Porque o profeta vai, entrega o recado e vem embora. A Bíblia diz no livro do profeta Messiânico, capítulo 37, do versículo 14, a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, com o profeta Messiânico, o profeta Isaías, vai até o recado do rei Ezequias, entrega o recado e volta. Então Isaías, um profeta conhecido, um profeta que logo após a morte do seu primo Uzias, foi que ele teve encontro com Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto subindo do trono, e ali Deus tocou nos lábios dele para ter mais, e ele virou um profeta. O que ele falava que não procedia da parte de Deus, agora ele começa a falar, profetizar da parte de Deus. É assim que Deus faz com o profeta. Vai lá, Isaías foi, entregou o recado. Isaías poderia fazer o quê? O reinado era grande. Do portão do reinado de Ezequias até chegar lá dentro era enorme. Ele poderia falar assim, ó, vem cá, você sabe, entrega o recado lá ao rei Ezequias. Não. Deus falou com ele: vai até o rei. Então o profeta ele não entrega recado a terceiro. O profeta ele não entrega recado a segunda, a quarta. O profeta, quando ele vai na direção certa, a direção que Deus mandou, a direção que Deus ordenou. Levante as mãos assim, que eu quero, meu Deus, eu quero profetizar para você. Eu quero a primeira profecia, a primeira palavra nesta noite. O Espírito Santo de Deus, ele está mandando falar para a igreja nesta noite, que ele vai te dar direção, e você vai no lugar certo, você vai chegar na hora certa, e na hora certa, Deus ele vai realizar o milagre. Quem crê no milagre de Deus? Quem crê no milagre de Deus? Vai para agora aí. Então o profeta ele vai na hora certa. Isaías chegou para o rei e falou assim: diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. A Bíblia diz que o profeta entregou o recado e foi embora. Entenda, ele não falou para o terceiro, nem para o segundo, falou para o quarto, falou para o vizinho, falou para ninguém. Ele entregou. Quem pensa fazer assim? Ah, Deus deu um recado, olha só. Deus deu um recado para me dar para fulano. Aí chega assim: ô Pedro Lucas, entrega esse recado aqui para fulano que Deus mandou. Ô Pedro Samuel, entrega esse recado aqui para fulano que Deus mandou. Que negócio é esse, irmão? Deus, ele não erra em Deus. Deus, ele não erra ali a rua da tua casa, o endereço da tua casa, a luz da tua casa. Deus, ele não erra. Então Deus falou: Samuel, vai. Agora Samuel entra. Ele entra na casa do Benamita. E quando chegou lá dentro, ele contou para o Benamita: Deus mandou vir aqui
para ungir um dos seus filhos. A profeta pela vida ficou todo cheio, porque era uma honra naquela época um dos filhos ser ungido por um dos maiores profetas. Samuel foi criado dentro da igreja, juntamente com o sacerdote Eli, né? Essa mãe. Filho de quem? Filho de Ana, ela falou de Ana, aquela que orou e Deus abençoou. Filho de Ana, aquela que orou e Deus abençoou. Oh, Deus, eu estou falando, levanta tudo aqui, levanta a voz aqui, ó. Filho de Ana, aquela que orou e Deus abençoou. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Ó, você quer vitória? Ora que Deus vai te abençoar. Abra tua boca, teu coração, dizendo ao Senhor que Deus vai te abençoar. Então Samuel agora estava dentro da casa de Jessé. A mesa estava arrumada. Eu creio, irmão Paulo. Eu creio que naquela mesa da casa de Jessé devia ter tudo bom do melhor. Eu falo isso por quê? Porque eu já fui em algumas casas, alguns lares, que me convidaram para tomar um café, me convidaram para almoçar. E não é qualquer coisa não, irmãos. Eles capricham mesmo, eles botam tudo bom do melhor. Eu já tive o prazer de entrar em alguns lares assim, e me chamaram para tomar um café, me chamaram para comer um lanche, me chamaram para almoçar. Então tinha tudo bom e do melhor. Agora o profeta Samuel, ele chega, aquele banquete, aquela mesa, tudo bom e do melhor. Só que o profeta não foi ali para comer. O profeta não foi ali para tomar uma Coca-Cola. O profeta não foi ali para comer um churrasco. O profeta foi ali não para tomar um café. Ele viu a mesa, chamou o banquete. Mas ele queria saber o banquete estava na mesa. Porque o profeta que é profeta, primeiro ele vai fazer o que Deus manda. Primeiro ele vai fazer tudo que Deus manda. Tem pessoas que não vamos na minha casa orar. Aí tem que orar, chega lá, começa a conversar, começa a conversar, daqui a pouco, aquela conversa, tenta. A irmã chama para orar. Aí tem que chegar lá e orar, aí começa a conversar. Aí através dessa conversa, aí começa, você viu irmão fulano? Você viu irmão fulano? Aí já começa aquele titi, aquela fofoca, aquele negócio, tá entendendo? Olha só, ele foi para orar. Ela foi para orar. Aí, em vez de orar, fazer o que Deus mandou, na direção de Deus, já chega lá, começa, já sai do foco da oração e começa de conversação. Aí dali começa a sair um monte de coisa, Deus não se agrada. O profeta foi, entenda, Samuel entrou, mas Samuel não quis comer, Samuel não queria nem saber do banquete que estava em cima da mesa. Samuel, ele tinha um objetivo e um propósito: derramar óleo na cabeça de um dos filhos de Jessé. Ele queria saber do banquete, ele queria saber o que tinha na mesa, mas a mesa estava bonita. Só que ele falou assim: cadê seus filhos? Lá que você vai de lanche para depois. Cadê seus filhos? Olha, faz a fila aí, começa a chamar. A Bíblia diz que foi chamando um por um. Aí passou o tal de Abinadab, passou o tal de Samar, passou vários irmãos de Davi. Só que o profeta, entenda, o profeta, ele só vê e ele só tem visão até onde Deus está. O profeta, ele só vê, só enxerga, só tem visão até aonde Deus está. Então, na visão de Samuel, como o primeiro irmão de Davi, Abinadab entrou, um cara forte, assim da altura dali do irmão Paulo, altão forte, todo definido,
Cristo que eu vou derramar o óleo. Eis aí, ele foi todo fogo. E na visão dele, ele achava que era importante o irmão de Davi. Mas quando ele achava, Deus cortou lá na casa dele. Por que você vai se achar, não, irmão? Tem muita gente que se acha. Não tem esse negócio, não. Ele achou que ia ser aquele irmão de Davi aqui na terra. Forte. Né? Mas quando ele olhou, que ele achou, Deus falou: ei, pode parar. Não é esse. Não, o quê? Não é esse. Mas Deus, fala aí, Deus. Eu sou. Não é esse. Aí a Bíblia diz que agora passa outro, sabe, meu Lucas? Aí vem o outro mais forte que o primeiro que entrou. Irmão, cara, parecia até o Hulk, ó, mais forte do que o outro que entrou. Anda tão bonito, né? Tão definido, parece que está malhando na academia, tão definido, fortão. Aí quando Samuel bateu o olho, falou: eita, é esse daí, eu vou chapar óleo, azeite na cabeça dele. Aí Deus falou para Samuel: ei, vai parar. Pode parar. Vai, Samuel, mas Deus, mas como, Senhor? Olha só como é que o cara é forte. Esse tem pinta de rei, esse tem postura de rei, anda todo durinho, sabe como é que é? Anda todo posudo, todo cheio de detalhe. Ei, Deus quer saber quem pinta posudo, Deus quer saber que ninguém anda nariz em pé, Deus quer saber que você anda todo. Não, Deus quer saber se você tem um coração quebrantado e você tem disposição de fazer a obra. Aí Deus falou para ele: Samuel, não olha para a aparência engana, irmão, entenda. As aparências enganam. Eu fui em determinado lugar. Aí tinha uma benção lá, porque tem que ter visão, você tem que estar ligado, ó. A Bíblia fala no livro de 1 livro de Coríntios, capítulo 12, para a memória, discernimento de espírito. Tem isso. Ali fala sobre os dons. E tem um dom chamado discernimento de espírito. Você, em espírito, você sabe quando é Deus que está usando ou quando é Deus que está falando, você sabe. Aí eu fui em determinado lugar e tinha uma pessoa toda possuda, toda derramada, intercalhando, tudo. Ali, dentro daquela igreja naquele dia, né, naquele ambiente, ele dava nota 10. Tinha ele, sapato nem parecia um espelho, dava para pentear o cabelo todo possudo, falando lá nas línguas lá, e anelzão no dedo, enorme, andando com a pedra. Eu nunca vi uma anel tão grande que eu elogia. Parece que ele mandou fabricar aquela pedra, ele colou aquela pedra no anel dele. E ficava assim, ó, falando em mistério. Aí todo mundo andava dele, ó, o cara olha, que não sei o que, é profeta, é que não sei o que. Todo mundo olhando para a aparência, para a elegância do cara, porque o cara estava vestido, o cara estava bem perfumado, dele. Eu acho que era aquele azarro original, era perfumado. Todo mundo olhando para o cara. Aparência engana. E naquele dia que aquela aparência engana um monte de gente. Naquele dia, quem não tinha olho espiritual, ele enganou um monte de gente com aquela aparência dele. Então foi isso que Deus falou: ei, não olhe essa aparência, não olhe para a aparência, porque você olha diferente, você não olha como eu olho, porque o olhar de Deus para conosco é diferente. O olhar que você olha para a pessoa é um olhar normal, o olhar de ser humano, mas o olhar que Deus olha para mim e para você é diferente. A Bíblia diz que Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, ele estava vindo com a multidão, ele parou na porta de uma cidade chamada Naim, ele olhou do outro lado, ele olhou com os olhos diferentes, e ele viu uma mãe chorando, ele viu uma mãe desesperada, ele viu uma mãe porque tinha perdido ali o teu sono, a tua esperança.
o Senhor olha diferente para a prostituta, o Senhor olha diferente para o bebum, o Senhor olha diferente para o maconheiro, o cheirador de crack, cheirador de cocaína. O Senhor, Ele olha diferente. A sociedade não. O ser humano vai olhar para o cheirador de crack. O que ele vai falar? Aí, ó, vai nada. Olha esse safado. Não vai nada. O ser humano vai olhar para o cachaceiro que vive no barril e vai apontar: olha o cachaceiro aí. Não vale nada. Não vale nada. Mas o Senhor, Ele olha diferente. Está entendendo? Levanta a mão. O Senhor, Ele olha diferente. Ele olha para o cachaceiro, para o bebum. Ele olha para quem todo torto. E Ele fala assim: eu vou endireitar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou levantar, eu vou fazer dele, eu vou fazer dela uma pregadora, eu vou fazer dele um pregador, um cantor. Jesus, Ele olha para você diferente. Passou todos. Aí ele veio embora. Não tinha mais ninguém na casa. Aí ele veio embora. Aí ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Ele não queria nem saber do banquete, irmão Paulo. A mesa estava lá. O banquete, queijo, pão, com tudo ali, foi o melhor. Passou todo mundo. Ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não perdi o Senhor. Eu perdi a viagem. Você não perde viagem. Não. Você não perde viagem. Como Deus mandar você pode ir. Vai, porque Deus, Ele vai te ordenar, vai te levar para o lugar. Você não perde viagem. Você não vai perder tempo quando você está na presença do Senhor, quando Deus te envia, quando Deus fala assim: vai! Você não perde. Então ele achou, dentro dele, ele achou que ele perdeu a viagem, porque passou todo mundo, não tinha mais ninguém. Ele falou assim: epa, eu perdi a viagem, eu vou voltar. Quando ele pensou em voltar, aí o nosso Deus, Ele sonda mente, coração e medula. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente. Deus sabe. Uma certa feita, a Bíblia diz que tinha dois amigos, Filipe e Natanael. Aí o texto vai dizer que Jesus entra de novo, chega de novo na Galileia, Caná da Galileia. Aí ele encontra Filipe. Olha que interessante. Aqui a Bíblia diz que Deus fala que achou Davi. E lá no livro de João, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que agora Jesus, ele achou, ele encontrou a Filipe. E quando ele encontra Filipe, ele chama Filipe para seguir. Filipe, alegre, ele foi seguir a Jesus. Só que Filipe tinha um amigo por nome de Natanael. Aí Filipe falou assim: Natanael, vamos lá, porque Jesus me chamou. Jesus é aquele que o profeta vinha anunciando acerca dele. Jesus, o Nazareno. Jesus é aquele que andou sobre o mar. Jesus é aquele que acabou com os peixes. Aí Natanael, ele falou assim: mas de Nazaré tem profeta? Quem é esse tal de Jesus? Aí Filipe: vamos lá no CD. Quando Natanael chegou lá, Jesus estava dando um sermão. Jesus olha para Natanael e fala assim: ele é o verdadeiro israelita, que não há dolo nenhum. A palavra dolo no original é uma pessoa sincera, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa corajosa. Aí a Bíblia diz que ele se assustou. Ele falou: como o senhor sabe que eu sou israelita? Aí Deus falou para ele assim: ó, o Senhor, Jesus falou para ele assim: ei, nas minhas palavras, deixa de ser bobo, rapaz. Ainda ontem eu te vi debaixo daquele pé de figueira. Quando Jesus fez essa revelação para ele, ele começou a chorar e ficou desesperado. Sabe por quê? Eu descobri. Porque Natanael era a única família que construiu uma casa debaixo do pé de figueira, irmão. Ele morava na casa dele, mas debaixo do pé de figueira. Então Jesus, entenda, Jesus, ele encontrou
Jesus ele ficou olhos. Agora acabam os filhos. Ele queria voltar. Mas aí Jesus falou assim: Samuel, ô Samuel, fala para ele se tem outro filho. Samuel não sabia, mas Deus sabia. Samuel queria que existisse, mas Deus mandou ele uma missão, não era para ele existir. Não desista, não. Não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista daquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. Samuel é isso. Aí Deus falou assim: olha, fala aí para Jessé se acabou os mancebos ou os filhos dele. Aí ele falou assim: pra quem mais? Quem? Ah, esse daí ele é ruim, cheio de sarro. Segundo o historiador falou que ele tinha para mais de 238 sarnas pelo corpo. 238 sarnas pelo corpo. Sarna sabe o que é? Que é esquintinha, né? Entendeu assim? Ele era ruivo, cabelo vermelho, cheio de sarna no corpo e de baixa estatura. Sobrou algum dos seus mancebos, dos seus filhos aí, Jessé? Ah, tem Davi. Da onde ele está? Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí sabe o que Samuel falou? A mesa está bonita, tem bolo, tem tudo bom no melhor, mas ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai comer um pedaço de bolo, ninguém, eu vou falar tudo, ninguém vai tomar Coca-Cola, enquanto ele não chegar. Sabe que Deus está dizendo? Assim, ó. Deus está falando comigo assim: ó, te prepara para você dar banquete, te prepara porque Deus está falando comigo nesta noite. Te prepara, porque grande é a vitória que Ele vai derramar sobre a vida de vocês. Vai lá, chamei. A Bíblia diz que quando Samuel ele entra pela porta, quando Davi entra pela porta, o olho de Samuel, ele olhou, na mente dele, ele acreditou, ele falou: o quê? É esse daí? Creio eu, era o particular. Quando ele entrou pela porta, pequenininho, cabelo todo vermelho, cheio de sarna na cara. Quando ele olhou, ele falou assim: eu não acredito. É esse daí que Deus quer desperdiçar azeite. Eu não acredito. Mas Deus, Ele não é endereço. Deus, Ele não derrama azeite em vão. Deus, Ele não unge ninguém assim para não ser ungido. Quando Ele Deus falou assim: ó, pode derramar óleo na cabeça dele. Derrama óleo na cabeça dele, vai. Derrama óleo na cabecinha dele. Essa cabecinha cabelinho vermelhinho, vai com a cara cheia de sarna, pequenininho. Derrama óleo na cabeça dele. A Bíblia diz que ali Samuel ele jogou óleo com força sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que desde o dia que aquele óleo derramou de Davi, que Davi foi ungido, a presença de Deus nunca deixou, nunca saiu da vida de Davi. A presença de Deus continuou com Davi. Davi tinha a presença dele. Uma vez você ungido, a presença está sobre a tua vida, está sobre você. A presença de Deus não pode sair e jamais vai sair da tua vida. Quem crê nesta noite? Fica de pé comigo, fica de mão lá, fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Ei, ninguém vai comer nada enquanto ele não for ungido. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai tocar nada enquanto Deus não ungir ele. Não ungir ele. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Ei, ninguém vai tocar nele, ninguém vai tocar nela enquanto Deus não
Deus achou a Davi. Davi estava esquecido. Davi estava jogado. Davi estava lá no campo, alimentando as ovelhas. Frio, sol, vento, urso, leões. Estava lá. Ninguém viu, mas Deus achou a ele. Deus achou Davi. Ei, Deus, ele te achou. Mas peraí, pastor, Deus te achou. Sabe o que Deus me achou? Deus me achou dentro do baile funk. Olha, eu quando chegava no baile funk, quando era mais novo, andava eu e um amigo, e a gente fazia, eu era muito sério na dança, dançava muito naquela época. A gente fazia muito passinho naquela época, e ali um pouco o pessoal gostava assim, daqui a pouco tinha aquele monte de gente, e eu ali editando, que a dança, eu mais um amigo, era assim. Aí Deus me achou lá dentro do baile funk. Eu estava dentro do pagode. Deus falou, dentro do pagode, e me achou. Deus falou, achei o pastor Márcio, eu achei ali o obreiro Lucas, eu achei o irmão Paulo, eu achei o irmão Carlos. Deus está falando assim, ó, ele te achou, e tudo aquilo que pertence a Deus. Quando Deus acha, não adianta, irmão, não adianta. Deus, ele cuida e ele protege. Deus te achou. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Aí mesmo onde você está, coloca as mãos assim no teu coração. Isso. Coloca as mãos no teu coração. Eu quero orar pela tua vida nesta noite.